E continuando as avaliações, trago hoje para vocês ele, o novo GWM Hora 03 na versão Skin, que é a versão de entrada do carro compacto 100% elétrico e que pode ser uma boa opção para você que quer colocar seu primeiro carro elétrico na garagem. Quer saber tudo sobre ele? Fica aqui até o final do vídeo. O Hora 03 Skin já apareceu aqui no canal em outra oportunidade em um evento da GWM, mas agora a gente pôde passar uma semana com ele e testar de fato se ele é um bom carro ou não, se vale a pena você colocar na sua garagem. Bom, uma das coisas que eu acho mais legais do Hora 03 é que independente da versão a gente tem a mesma motorização. Em ambos a gente tem esse motor de 171 cavalos e 25,5 kg de torque, fazendo com que esse carro de pouco mais de 1.500 kg faça um 0 a 100 em 8,2 segundos. Um desempenho bem interessante. E alguns equipamentos necessários a gente já tem desde a versão de entrada. E alguns equipamentos que nem tão necessários, mas são bem legais, como por exemplo essa câmera 360 que a gente tem aqui na dianteira, faz conjunto com as outras câmeras aqui debaixo do retrovisor e a câmera de ré. O design você já conhece, você já viu, mas eu vou dar uma recapitulada bem rápida, que os faróis Full LED com DRL, também em LED, o pisca fica conjugado junto com DRL e tem esse design bem retrô, bem redondão, que tem gente que vai falar que parece com Porsche, tem gente que vai falar que parece com Fusca, ou que parece com Mini, ou que parece com 500. E no fundo, não estão mentindo, porque tem o mesmo jeito. Mas não dá para falar que o 500 copiou um Porsche, ou que um Porsche copiou um Fusca. Eu acho que é simplesmente uma linguagem de design, não acho que é uma cópia de ninguém ali. Até porque são marcas diferentes e todos já tiveram modelos com faróis arredondados, com estilo um pouco mais fofinho, como esse carro aqui, por exemplo. Então assim, aí fica a questão de gosto de cada um. As rodas parecem pequenas, mas não são de 18 polegadas e eu acho bonitas, por mais que eu preferia da versão GT. São pneus também com um perfil um pouco mais baixo, 215/50 aro 18. Não tem nenhum detalhe aqui em plástico nem nada, só nessa parte de baixo. Aqui o retrovisor ele tem repetidor de seta, é pintado na cor do carro, também tem aqui o aviso de ponto cego, tem a luzinha que fica piscando junto com a luz também pisca ali no painel. Tem cromadinho aqui, preto brilhante aqui nessa região, não é aquele adesivo, né? Uma coisinha um pouco mais luxuosa. Acho legal, uma coisa que eu não gosto muito é que a chave ela é presencial e você pode trancar e destrancar pela maçaneta, porém só pela maçaneta do motorista, que a maçaneta do passageiro não tem essa função. Então se eu tiver aqui desse lado, por exemplo, para pegar alguma sacolinha de mercado, alguma coisinha, tudo mais, e estiver entrando na minha casa, por exemplo, se a porta seja aqui, eu tenho que dar a volta para poder apertar no botão, ou então eu tenho que vir aqui e apertar para trancar o carro. Quando a gente tranca o carro, dá para ver que os vidros não sobem automaticamente. Se a gente quiser fazer os vidros subirem automaticamente, a gente pressiona o botão de trancar o carro. Basta soltar e ele continua subindo. Então, pelo menos a gente consegue fechar o vidro automaticamente. Para abrir, mesmo esquema, você pega aqui do botão de abrir o carro e aí os vidros se abrirão para você conseguir dar aquela refrescada. E aqui nessa polêmica traseira a gente vê que eles ousaram bastante. Ao invés das tradicionais lanternas aqui nos lados da carroceria, a gente tem a lanterna exatamente aqui no vidro. Pois é, ele se acende por completo aqui e aqui a gente tem algumas luzes para quando a tampa do porta-malas estiver aberta e não vai ter acesso a essa parte. A seta também fica aqui no para-choque. Não é tão embaixo, é um pouco mais em cima, mas talvez se a seta fosse junto aqui ficaria melhor. Fica bem bonito à noite, parece meio que um robô, um ETzinho, fica bem legal, eu acho legal, pelo menos diferente. Aqui a inscrição 03 e Hora, marca do carro, GWM, o nome do grupo. Aqui a gente tem sensores e também câmera de ré. Câmera de ré que tem uma qualidade muito boa. E aqui fica a luz de neblina traseira, que é a parte para você rebocar o carro, e tem esse detalhe bem legal aqui que dá um ar um pouquinho mais esportivo. Não tanto quanto no GT, mas dá um arzinho mais esportivo, acho bem bonito. Aqui tem esse pequeno aerofóliozinho aqui também, anteninha no estilo Shark. Mas o que não é tão legal assim, aqui no Hora, cadê? Aqui, esse é o porta-malas. São 228 litros de capacidade, não é muita coisa. Tem um pequeno tampãozinho aqui, que é bem pequenininho mesmo, até parece que é de miniatura. Enfim, é um espaço pequeno. É tudo forradinho aqui, isso aqui tem cara que vai sujar com frequência, mas depois é só passar um paninho e vai limpar. Aqui também, ó, o acabamento é legal,
Tem aqui uma tampinha para você fugir do carro, caso você seja sequestrado. É aquele esqueminha, sabe, você puxar o porta-mala abrir? Enfim. Ele não tem step, como a maioria dos carros elétricos, tem apenas esses compartimentos aqui embaixo com o carregador próprio, que já vem aqui de tomada, e aqui com aquela parte de reparo do pneu, né? Vem aqui com tanto o compressor quanto o líquido selante. Tem algumas coisinhas aqui também que dá pra você, alguns espaços dá pra você guardar alguma coisa, mas é bem modesto. Tem aqui iluminação em LED, mas nada mais do que isso. Tem ganchinhos aqui também, mas não tem tomada 12 volts. Pois é, um porta-malas simples. Para mim, que não usa muito porta-malas, não faria muita diferença. Mas eles preferiram priorizar o espaço interno do que o porta-malas. Eu acho que fizeram certo, mas seria mais legal, lógico, se tivesse conseguido trazer os dois juntos, né? 228 litros é bem pouquinho. Um Kwid, por exemplo, tem mais espaço de porta-malas. Mas, cara, quando você entra aqui, aí o negócio é brincadeira. O espaço é realmente muito bom. E eu quero te mostrar agora. Vem comigo! E já aqui por dentro do GWM Hora 03 Skin, bom, esse aqui é o espaço. Já mostrei no outro vídeo, então não vou ficar me estendendo muito em relação a isso. Aqui dá pra ver que aqui a cor dos bancos acompanha a cor lá do exterior do carro. A gente tem apoio de cabeça para todos os ocupantes. Também cinto de 3 pontos. Banco em couro, com essa parte aqui como se fosse um suede, mas também é um material emborrachado, parece bastante couro também. O acabamento é simples, então a gente tem parte de plástico nessa parte aqui de cima, plástico aqui, apenas essa região que é macia, mas já é bem legal aqui ser macio também. A maioria dos carros hoje, mesmo carros caros, estão vindo com tudo em plástico. Tem o bolsão de revista aqui dos dois lados, também tem aqui uma tomadinha USB normal, não é do tipo C. E não tem saída de ar-condicionado aqui na traseira. Vejam os detalhes aqui do banco não, perdão, do plástico, que é na cor creme, assim como aqui o teto e a coluna também. Tem as alças PQP, tem airbag até na parte aqui de trás, isso é bem interessante, mas a gente não tem iluminação aqui atrás. Isso é um pouco ruim porque vocês estão vendo que eu não estou conseguindo mostrar de uma forma muito clara aqui, isso porque não tem iluminação exatamente aqui onde eu estou agora. Bom, agora passando lá para a parte da frente do Hora 03 Skin. Bom, a gente vê que aqui acompanha também a cor do veículo. Tem essa apresentação, essa musiquinha aqui, ó. Tem umas carpas passando aqui no multimídia, também no cluster. E aqui está. Bom, só repassando alguns detalhes, o banco também segue a cor lá de fora. Essa região aqui tem um material mais macio, então aqui tem um acabamento bem mais interessante do que lá atrás. Essa região aqui também toda macia, os 4 vidros elétricos, também retrovisor elétrico. Aqui tem os modos de condução, Sport, ele faz barulho, Eco, Alto e normal. Aqui o ajuste de altura do faixa do farol, aqui para você abrir o porta-malas. E aqui é como se fosse uma forma de desenergizar o carro, você desliga o carro. Isso porque ele não tem botão para ligar e desligar. Ele é naquele estilo, como se fosse os Volvos, por exemplo, que fazem muito isso. Você só entra no carro e aí o carro já aciona. Então, por exemplo, aqui, pisei no freio, só colocar no D e o carro vai andar. Ele não está andando porque ele está conectado aqui no bocal de carga, porque eu estava carregando aqui o carro. Então agora que eu retirei ali o bocal de recarga, só entrando no carro, pisando no freio, o carro já está ligado, só colocar no D e iniciar seu trajeto. Para você parar, basta apertar o P e ele desliga, entre aspas, o carro. Se você quiser realmente desligar ele, você aperta esse botão, como eu te falei, e aí ele meio que está desligado. O volante fica duro de volta e ele não vai gastar bateria nenhuma, praticamente. Enfim, para você energizar o carro, basta pisar no freio que ele vai ligar novamente. Então aqui a gente tem esse volante com esses botões que parecem touchscreen, mas não são. Ele tem realmente aqui um toque, né? Ele tem um botão, de fato. Então a gente tem tanto o botão aqui de volume. Esse aqui é um botão coringa, você escolhe qual que é a função que ele vai ter. Aqui para você passar para a lateral ali as músicas. Aqui para mutar. E aqui assistente do seu celular. Além disso, também tem aqui os botões para você mexer ali no cluster. Então você consegue alterar
como eu tô sem cinto. Deixa eu pôr o cinto aqui, senão ele vai ficar mostrando que eu tô sem cinto. Pronto. Então, passando para baixo, a gente tem um trip que ele zera automaticamente, praticamente a cada viagem que você inicia. Aí tem aqui também desde o início, em tempo, após redefinir, que é o trip total. Tem aqui o tempo também após redefinir, pressão dos pneus, indicador de consumo. Não está fazendo um consumo muito legal por enquanto. Passando por lado tem a parte de música, de mídia, né? Aqui é a parte do Bluetooth, celular. E é aqui algum modo. Isso aqui é para você... Aqui modo privado. Aqui acredito que seja tipo um modo valid, sabe? Para o carro perder algumas funções, vamos dizer assim. Enfim, cluster digital, acho bem legal essa ideia que junta aqui com um painel de multimídia. E assim, parece bastante alguns carros da Mercedes que eles estão fazendo hoje em dia. Não seja uma cópia, mas é legal por ser parecido. Aqui tem a autonomia do carro, aqui ele tem leitor de placa, também tem um sistema de permanência em faixa, todas as tecnologias aqui, monitoramento de ponto cego, né? Ele tem aqui no retrovisor, também aparece aqui. Nossa, não ficou horrível isso. No retrovisor também aparece, ele fica piscando. Enfim, tem farol automático, também tem farol de neblina traseiro. Tem aqui saída de ar-condicionado, com esse acabamento legal, trava e destrava fica aqui, junto com esse detalhezinho prateado. Achei bem legal aqui o acabamento, esse painel. A cor talvez não agrade a muitos, né? É um pouco questão de gosto, mas o acabamento é realmente muito bom. Nesse ponto ele é melhor do que o Dolphin em relação ao acabamento. Que o volante também, que vocês estão vendo, que ele tem um couro mais claro. Isso talvez faça sujar um pouco. Até agora está bem limpinho, por mais que o carro também esteja bem novo. Enfim, aqui ele não tem esse raio, né? Não, volante 3 raios, só 2. Então ele fica esse vão aqui. Aqui no meio a gente tem a parte do ar-condicionado. Então tem poucos botões de ar-condicionado. Você consegue ligar e desligar, e ligar e desligar a função ar-condicionado, além do desembaçador dianteiro e traseiro. O resto das funções são todas aqui na multimídia. Então é um ar-condicionado de uma zona só, mas ele é digital e é bem simples de mexer também. Aqui a gente tem algumas configurações do carro. Então nível de regeneração, modo eco ali, as luzes, toda a parte de exterior, né? Não tem muita configuração quando a gente compara, por exemplo, ao Haval, mas a gente tem bastante coisa até aqui, ó. Ele é bem completo. Além disso, tem aqui o pareamento com smartphones, tem a parte de rádio, tem vídeo, você consegue até colocar vídeo aqui, bem interessante. Enfim, aqui a gente tem o porta-luvas que basta apertar, ele desce suavemente, não tem nenhum revestimento aqui dentro. Vem o manual nessa bolsinha em couro, escrito Hora, bem legal, mas tem um tamanho bom. Aqui parece ser um carregador por indução, aqui também, mas não é, na verdade. É simplesmente um apoio aqui para você colocar alguma coisa. Só que como ele fica muito ali embaixo, se você vai colocar o celular, por exemplo, você tem que estender muito assim, né? Você tem toda hora que ficar jogando para frente. Então não é muito legal não, é melhor colocar nessa região aqui. Então ali é mais para você colocar algumas coisas que você não vai utilizar toda hora, como por exemplo o celular. Aqui tem duas saídas USB, que não são do tipo C. E aqui uma tomada 12 volts. Também tem aqui dois porta-copos. E aqui também é bem simples, né? Como dá pra ver. Tem aqui o sensor de Tem aqui o freio de estacionamento. E ele tem função auto-hold. Aqui também tem um grande espaço, com bastante coisa. E tem aqui essa região toda revestida em couro, também na cor do carro. Bacana, né? Lembrando que tem um tapetinho aqui dentro também, tudo emborrachado essa região aqui. Até aqui do lado onde tem essa caneta. Isso é bom para não ficar fazendo barulho de acabamento. O retrovisor, ele não é fotocromático, por mais que pareça, ele tem esse estilo meio que sem borda. E a iluminação aqui, ó, ela é legal por ter esse fade in, fade out, assim, ela vai devagarzinho. Só que você não consegue escolher um lado ou outro, ou você liga tudo ou você não liga nada. Eu não acho isso muito prático. Enfim, tem também um porta-óculos aqui revestido por dentro. Tem espelhinho sem iluminação e aqui também espelhinho sem iluminação. Pois é, bem equipado o carro, bem completinho, bastante equipamento. É um carro bem agradável de dirigir. E agora o que mais importa, embora a gente dar aquele rolezinho e eu te mostrar um pouquinho mais na prática como que foi passar uma semana de Hora 03 Skin. Bora lá. É isso aí, galera, aqui estamos a bordo do GWM Hora 03 na versão Skin, que é a versão de entrada. Mas que mesmo sendo de entrada não significa que ele seja simples ou que tenha pouca coisa. Muito pelo contrário, principalmente também, na verdade, quando a gente concorre, quando pensa nos concorrentes
o Dolphin, ou até mesmo, como eu disse já ao longo do vídeo, alguns outros carros normais que a gente vê na rua, como por exemplo um HR-V, um Creta, um T-Cross. Esse carro aqui é bem completo, ele já vem com as assistências de direção, também já tem as assistências de frenagem e diversos outros itens. Lógico, tem algumas coisas a menos porque tem que ter diferença entre versões. Então aqui a gente não tem um teto solar, não tem carregador por indução, mas o que eu acho legal é que a gente tem da mesma versão, quer dizer, a mesma coisa na versão GT e na de entrada é um motor, coisa que acontece diferente lá no Dolphin. No Dolphin a gente tem na versão de entrada 95 cavalos, na mais completa mais de 200. Aqui não, são 171 cavalos em ambas as versões. E o desempenho é legal. Não vou conseguir mostrar porque a gente está aqui no meio do trânsito, para variar, né, São Paulo. Mas, cara, é um desempenho bacana. Faz 0 a 100 em 8.1, 8.2 segundos. Não é nada, mas é um desempenho bacana, mais do que suficiente para você andar aí, principalmente na cidade. Isso porque o foco desse carro é bem urbano. E aí começa um dos pontos negativos que eu achei do carro, que é a parte de alcance. Ele se assemelha bastante, apresenta um Fiat 500, que é um carro que um dos piores problemas é justamente isso, o alcance. E quando a gente compara com o Dolphin é uma diferença bem considerável, ele dá mais ou menos 100 km de diferença. Então isso talvez no dia a dia não facilite muito para você se você roda muito no dia a dia. Se você vai pegar a estrada, então de fato esqueça esse carro aqui. Tem outras opções, não por esse preço talvez, mas tem outras opções melhores. Quando a gente fala necessariamente em alcance, mas aí ó, ele já avisa que tem um carro na frente, que existe uma possível colisão e apita. Se você não quiser colocar isso, você pode desativar ele na multimídia, porque às vezes é um pouquinho chato mesmo, esse monte de apito, de alarme. Basicamente o carro parece estar te xingando e falando, cara, você é burro, você não sabe dirigir. É um pouco chato isso, mas enfim, a gente tenta relevar. Mas voltando ao assunto do alcance, eu acho que é o ponto mais negativo, né? E principalmente se a gente pensa, por exemplo, ele tem 48 kW de capacidade de bateria. Não é uma capacidade tão pequena assim. Outros carros com 50 kW fazem mais de 300, 350 km, tendo o mesmo peso desse carro aqui. Então é um pouco estranho você pensar que um carro com a mesma capacidade de outros faz um consumo tão maior, né? Então eu acho que é um detalhe que a GWM deve consertar ali futuramente. Se você quiser um pouco mais de alcance, tem a versão GT, que é mais cara, R$180 mil, e lá a gente tem mais alcance, mas também não é muito mais alcance assim. Ainda comparando com o Dolphin Plus, lá a gente tem mais alcance ainda. Então assim, como eu disse também, eu acho que os dois produtos estão muito alinhados, os dois são muito parecidos, porém cada um com suas peculiaridades. Eu acho que é um pouco mais questão de gosto mesmo, seja no visual ou até mesmo aqui na posição de dirigir, que você vai escolher entre um e outro, porque os dois são muito bons. Eu não consigo ranquear um melhor e um pior, eu acho que os dois estão muito próximos, fica mais a critério de cada um mesmo em achar um modelo que goste mais. Quando a gente pensa em equipamentos e acabamento, esse aqui sim, sai um pouquinho melhor. O Dolphin de entrada não tem material macio em cima da porta, não tem o painel inteiro revestido, não tem os assistentes de direção. Para mim, isso particularmente não faz muita diferença, os assistentes de direção, mas é um detalhe interessante, né? Caso te interesse. Mas ele já tem também farol Full LED, tem basicamente tudo que o outro tem. O que o Dolphin tem de melhor também é a multimídia, que é maior. Tudo bem, a giratória talvez não faça muita diferença para você, mas é legal, é mais um item. Essa multimídia aqui não é pequena, mas ela também não é grande, eu acho que ela fica um pouco longe aqui do braço, você tem que mexer nela, você tem que se esticar um pouco. Se a pessoa for maior ainda, o banco estiver mais para trás, ela tem que se esticar mais ainda para mexer. E aí principalmente quando você for mexer no ar-condicionado, se não está com CarPlay ou Android Auto ligado, você consegue ter um acesso um pouco mais fácil, se não é um pouco confuso, você tem que apertar esses botões depois de ligar o ar-condicionado para ligar de novo, para aparecer aqui o menu, é tudo muito pequeno, é escrito o alto, o ar-condicionado, os detalhes são pequenos, então isso incomoda um pouco. E ele demora para sair, essas coisinhas assim, ainda não me acostumei direito não, mas talvez você quando comprar o carro, você acostume melhor, né? A gente passa uma semana com o carro, se for comprar o carro vai passar 1 ano, 2 anos, sei lá. Então talvez seja uma questão de costume, mas eu não acho uma coisa muito positiva. Mas são poucos os detalhes que eu olho e falo que não são positivos. No geral o carro é muito bom, a suspensão é muito boa, o banco é muito confortável, o desempenho é bom, a posição de dirigir é boa. Uma coisa que também não gostei, na verdade, não é nem que eu não gostei, isso eu odiei pra ser sincero, é o som é muito ruim, tá? Eu não gosto muito de falar essas coisas dessa forma, mas assim,
eu acho que é um detalhe que a GW deveria talvez se esforçar um pouco mais, que até mesmo nos Havals o som é ruim. O H6 GT tem um som péssimo, ele custa 320 mil reais e tem um som pior que de um Argo, por exemplo. Eu não tô falando isso criticando, assim, é uma coisa construtiva, mas é bem ruim o som, bem ruim mesmo. Então quando a gente compara com o Dolphin, é outra coisa, assim, esse som aqui é comparável com modelos realmente muito de entrada, assim, sei lá, um Kwid talvez. Mas isso também, claro, não é um motivo para você deixar de comprar o carro, porque você pode trocar esse som assim que você compra. Então, no fundo, não é um detalhe tão importante assim, depende de cada um. Mas no geral o carro me agradou, eu achei legal. A seta também tem um certo problema, ela tem aquele esquema que você, ao invés de armar a seta, a haste lá não fica armada, ela fica como se fosse um toque 3 setas. Ele tem essa função também. Só que aqui, para você dar a seta de fato, você tem que empurrar até o final, vamos dizer assim. E aí, para desarmar a seta, como que você faz? Você dá um toquinho de volta, como se estivesse dando seta para a esquerda. Só que qual que é o problema? Várias vezes eu fui dar a seta para a direita, fui retornar, e aí acabei dando seta para a esquerda. E aí você vai retornar e fica dando para a direita, você fica dando seta para a direita ou para a esquerda. Parece que você não sabe dirigir. E a pessoa que está olhando, ela não sabe que a seta é desse jeito, então ela vai achar que você só é um bobo mesmo. Então é um pouco estranho. Mas enfim, o carro no geral é bem legal, é muito bom, tem um custo-benefício muito bom. E quando a gente compara com os SUVs compactos, esse aqui se torna uma opção muito interessante para você que talvez queira um carro elétrico. Isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá aquele like, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para você ser notificado a cada vídeo postado. E aguardo vocês até uma próxima. Coloca aí nos comentários se eu acabei esquecendo alguma coisa. Se você tiver alguma dúvida, eu vou responder você. Beleza? Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Eu tinha falado, mas tinha esquecido de colocar pra gravar. Ou seja, falei 8 minutos pra nada, que não gravou nada. Mas agora vai. Vamos repetir tudo de novo.